Olá, é para ser um momento de extrema felicidade, o nascimento do filho. Mas, por algum problema, antes, durante ou depois do parto, o bebê fica segundos sem oxigenação no cérebro. Começa aí um drama mais comum do que a gente imagina. E essa asfixia perinatal, ela vai levar a lesões de vários órgãos, como o cérebro, que é o principal órgão comprometido. A asfixia perinatal não é uma coisa rara, infelizmente, né, mundialmente, deixa essas graves sequelas e a gente tem como prevenir, né? Então, para essas questões que a gente tem como prevenir, a gente precisa ser atuante. Ver aquela criança que sofreu um insulto e 1, 2, 3 anos depois vem correndo, brincando, é uma sensação única, né, de felicidade. Estamos falando da asfixia perinatal. A Comissão de Assuntos Sociais debateu a criação de um Dia Nacional de Prevenção. É um prazer gigantesco a gente poder discutir, trazer para esse fórum, né, e realmente a relevância da discussão que é a asfixia perinatal e a relevância que a gente terá com a criação, com a instituição de um Dia Nacional da Prevenção da Asfixia Perinatal. Não consigo esconder minha emoção para a gente realmente fazer esse Dia Nacional de Prevenção à Asfixia Perinatal. E eu parabenizo a todos que estão conosco, assistindo e apoiando. E realmente nós temos que seguir em frente e fazer o melhor, porque faz muita diferença na vida de todos. Fico feliz que a gente vai se mobilizar e ganhar força, né, expressividade com essa data, para a gente brigar por essas crianças, né, para a gente brigar por cenários de parto também que sejam mais compatíveis, onde a gente tenha minimamente um pediatra dentro de toda a sala de parto desse país. É o que a gente quer, a gente quer receber essas crianças com o melhor que a gente pode, com a força do nosso SUS, com a capilaridade do nosso SUS, né, em todos os municípios. A criação desse dia, né, o Dia, né, Nacional da Prevenção à Asfixia Perinatal, é tão importante porque ele levanta uma bandeira fundamental que vai motivar justamente, né, vai nos auxiliar como sociedade também, tanto do ponto de vista científico, sociedade em geral, né, e também do ponto de vista parlamentar, né, a realmente mudar, né, cada vez melhorar mais a nossa assistência e mudar a condição. E esse projeto como um todo, eu gosto de pensar que ele tem o potencial no nosso país de ajudar literalmente milhares de crianças e suas famílias todos os anos. O projeto de lei do senador Flávio Arnes cria o Dia Nacional de Prevenção da Asfixia Perinatal. A data seria comemorada todo dia 25 de setembro. Segundo o senador, a conscientização ampla dos riscos da asfixia perinatal possibilita consequências menos graves e melhor assistência ao recém-nascido e à família. É também em setembro que várias entidades ligadas aos cuidados da criança comemoram a campanha Verde Esperança para a conscientização, prevenção e tratamento da asfixia perinatal. A gente disse lá no início, mais comum do que a gente imagina. Vamos aos números. No mundo, a asfixia perinatal atinge mais de 1 milhão de bebês. A doença é responsável pela terceira causa de morte neonatal e a principal causa de lesão cerebral permanente em recém-nascidos. No Brasil, todo ano, estima-se que até 20 mil bebês nascem com falta de oxigenação no cérebro. Pré-natal adequado e tratamento especializado nas UTIs são alguns cuidados fundamentais para a prevenção e tratamento da asfixia perinatal. 72% dos pacientes que sofrem asfixia perinatal têm lesão cerebral, que nós chamamos de encefalopatia da doença, né? Encefalopatia hipóxica isquêmica. E essa encefalopatia hipóxica isquêmica pode levar, então, a outras condições de sequelas neurológicas. Esse número que mostramos, cerca de 20 mil casos ao ano, significa 2 bebês com asfixia perinatal por hora no Brasil. Então vamos ver agora os fatores de riscos.
por que isso acontece e suas possíveis consequências. A falta de oxigenação no cérebro do bebê provoca asfixia perinatal. Como fatores de risco estão problemas na placenta, no cordão umbilical, sangramento materno, dificuldades ao nascimento. Entre as sequelas estão paralisia cerebral, cegueira, surdez, deficiência cognitiva. Então tem um descolamento prematuro de placenta, né? Como o Dr. Gabriel falou, um nó verdadeiro de cordão, alguma condição que a criança vai nascer, vai ter uma condição que a gente chama um insulto hipóxico isquêmico, que vai levar então à asfixia perinatal. E essa asfixia perinatal, ela vai levar a lesões de vários órgãos, como o cérebro, que é o principal órgão comprometido. Quando ocorre a asfixia perinatal, podemos ter sequelas. Mas vamos às boas notícias. Há prevenção e tratamento que podem evitar que o pior aconteça. A asfixia perinatal não é uma coisa rara, infelizmente, né, mundialmente, deixa essas graves sequelas e a gente tem como prevenir. Né? Então, para essas questões que a gente tem como prevenir, a gente precisa ser atuante. Compartilho da profunda emoção, né, da gente poder trazer, né, esse fórum de discussão sobre asfixia perinatal em nosso país. E também, né, no tangente de... Quando a gente trabalha em ciências da saúde, realmente não existe o tudo ou nada. Né? Não existe, isso 100% das vezes vai funcionar. Mas o que a gente sempre fala, eu converso para cada um dos pais que a gente discute esse tema, que existe sim, né, as chances de melhorar as nossas probabilidades, a melhor das chances da gente dar a melhor chance possível para aquela criança tenha uma vida rigorosamente normal, um nível menor de deficiência. Né? Isso realmente é muito, muito relevante. Ela pode ser evitado? Sim, em muitos casos ela pode ser evitado, mas porém, em muitos casos, acontece. Ainda sobre as boas notícias. Olha só essa técnica que tem que ser aplicada imediatamente após o nascimento da criança, que ficou sem oxigenação no cérebro. Nós reanimamos essa criança e ela vai ter um período de 6 horas que nós chamamos de fase latente, para entrar numa segunda fase. Aí essa fase é muito grave, onde tem liberação de muitos radicais livres, de substâncias químicas que vão levar à morte neuronal. É uma morte neuronal em massa, morrem muitos neurônios e esses neurônios, essa morte neuronal está relacionado à sequela neurológica. E o que a gente pode fazer para bloquear essa segunda fase? Então, desde 2009, nós somos um dos pioneiros no Brasil em fazer hipotermia neuroprotetora, hipotermia corpórea neuroprotetora. Nós baixamos a temperatura da criança, ela fica entre 33 e 34 graus, precisa começar até 6 horas de vida, o ideal. Ela fica por 72 horas nessa temperatura e depois nós reaquecemos lentamente. E com isso, nós conseguimos diminuir a chance de morte, diminuir a chance de sequela neurológica. A gente aumenta a chance em 68% dessa criança ser normal. Nós diminuímos em 38% a chance dessa criança ter paralisia cerebral no futuro. Outra técnica que atua contra a asfixia perinatal, o monitoramento do cérebro do bebê. Hoje a gente tem tecnologia para monitorar o cérebro dessa criança e em tempo real a gente vê como é que está a função cerebral dessa criança. Se ela tem crise convulsiva, é muito frequente. A principal causa de crise convulsiva no período neonatal é a asfixia perinatal e você precisa tratar essa crise convulsiva porque senão vai levar mais sequela neurológica. E um ponto muito importante é que 80% das crises convulsivas no período neonatal, elas são subclínicas. A criança não mexe um dedo, não pisca um olho, não faz nenhum movimento e a criança está convulsionando. E como é que a gente vai ver se ela está convulsionando? Somente com a neuromonitorização. Então a tecnologia está aí para nos ajudar também a olhar o cérebro dessa criança. Pois é, a tecnologia existe. É preciso dar esperança e melhores condições de vida para quem mal começou
a sua jornada. Se a gente lembrar de um paciente na UTI, a gente vai ver o paciente com monitor de frequência cardíaca, tá? Um monitor de saturação de oxigênio, um eletrocardiograma, né? Várias medicações, bombas de infusão com medicação, né? Aparelho de ventilação mecânica e o cérebro, né? Que é o principal órgão que vai levar a condição de vida dessa criança, né? Então, é um momento extremamente crítico, é um momento extremamente importante que a gente, nós brasileiros, temos condições, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento para isso, para poder cuidar dessa criança nesse momento que vai impactar a vida dessa pessoa, né, até a velhice dela. Isso é um impacto muito grande, um impacto também não só para a criança, para a família, para a sociedade, mas o impacto econômico, né, em termos de produtividade. Ou seja, nasceu, foi diagnosticado o problema. Esse bebê tem que ser cercado de cuidados. Os especialistas chamam de minuto de ouro. É realmente um movimento orquestrado, né? Você tem ali diversos elementos da equipe multiprofissional que acolhe essa criança na hora do seu nascimento, trabalhando em sinergia, né, para que tudo seja feito no seu tempo, né? Então a gente fala que é o minuto de ouro, esse minuto da reanimação, e ele é realmente assim, 1 minuto. Então você tem uma equipe altamente treinada, né, altamente engajada e que se entende pelo olhar ali para poder fazer esse processo de uma forma eficaz para que a criança não sofra sequelas. Falamos de técnicas específicas para a saúde do bebê. Agora, cuidados que deveriam ser regra. Começamos pelas UTIs. A gente certamente gostaria de ter muito mais para poder fazer muito mais, né? Unidades de cuidados intensivos neonatais, elas são necessárias imensamente no nosso país. A gente tem um percentual de prematuridade que hoje está em torno de 12%. Né? A gente tem aí 3,5 milhões de recém-nascidos, né, ao ano, né? 3,5 milhões de nascidos vivos. E a gente precisa, então, de um contingente muito grande dessas unidades para dar conta, né, desse volume. Então, a gente precisa realmente desse apoio do parlamento, né? Não só para essa questão financeira de implementação, né, da política, mas também para a construção, né, de leis, de projetos de leis que ajudem a gente a avançar cada vez mais. Máquinas são sempre necessárias, mas tudo começa mesmo com a sensibilização das pessoas. Quando ela nasce com asfixia perinatal, ela precisa ser reanimada adequadamente. Essa criança reanimada adequadamente, normalmente ela vai precisar ir para um ambiente de UTI neonatal, ser cuidada, ser normalizada, porque o cérebro sofre, mas o coração também sofre, o pulmão, o intestino. Então, todos os órgãos dessa criança podem sofrer e ter doenças e sequelas posteriores a isso, mas principalmente o cérebro, porque quando tem uma sequela, dificilmente a gente vai conseguir a normalidade dessa criança. Então, ela precisa para um ambiente onde ela vai receber tratamentos para normalização clínica dela. A gente tem investido, para além dessa questão da qualificação da assistência, na qualificação da gestão, porque a gente entende que a assistência ela anda de mãos dadas com a gestão. Então, se o gestor do meu hospital, do meu ambiente de trabalho, da atenção primária, ele não está sensibilizado ou não tem consciência da importância de se investir na qualificação do cuidado pré-natal, na qualificação do cuidado neonatal, a gente não consegue andar. Assim, o profissional realmente se sente incapaz, né, e impotente, porque ele não tem, às vezes, um equipamento, né, ele não tem uma unidade, ele não sabe para onde referenciar aquela criança, né, não tem estrutura para fazer um transporte sanitário seguro, né, ou da gestante com o bebê na barriga ainda, que é o transporte ideal, né, ou dessa criança que acabou nascendo num cenário de parto incompatível com a sua necessidade. Falamos da doença, do tratamento pós-parto. Agora, a prevenção, por exemplo, um pré-natal bem acompanhado. Então, é uma repercussão muito grande para a criança
né, para a família e para a sociedade. Então é um momento muito crítico, muito importante, que nós devemos então cuidar dessa gestante no pré-natal, nós devemos cuidar dessa gestante no parto, nós devemos cuidar deles ao nascimento e nós devemos cuidar também dessa criança após o nascimento. Quando a gente não tem um pré-natal que é bem acompanhado, né, que a detecção de risco durante a gestação não é feita de forma precoce, não existe uma vinculação com o local de parto, né, que possa acolher essa criança, né, e essa gestante de alto risco, com densidade tecnológica suficiente, a gente vai aí agravando o risco da gente ter um desfecho dessa natureza, né? Então, uma criança que vai ter uma sequela neurológica, uma criança que vai ter uma série de empecilhos, né, no seu desenvolvimento. Nós médicos, nós vivemos isso o dia a dia, né? Aquela família que fez o pré-natal e de repente aconteceu um problema e a criança nasceu com asfixia perinatal e depois nós vamos cuidar dessa criança e entregar essa criança para a família com uma sequela neurológica, né? Isso é realmente muito impactante. E vamos ouvir como é que o Ministério da Saúde atua no cuidado neonatal. Uma das questões principais que foi trabalhada foi esse desenho, né, de vinculação da gestante ao hospital onde ela, né, vai dar à luz, né? Então, todo esse acompanhamento na atenção primária é realizado, né, na unidade básica de saúde ali no território da gestante. Ela é vinculada a essa maternidade, conhece a equipe, né, conhece o ambiente onde ela vai dar à luz e ali, né, você tem a vinculação e a adequação de acordo com o seu risco. Então, se ela é uma gestante, né, de baixo risco, ela vai para um hospital de baixo risco. Se ela é uma gestante de risco mais elevado, ela vai para um lugar que possa acolher essa necessidade e que ela e a criança possam ser tratados na medida das suas necessidades. Então, um hospital de alto risco é aquele hospital que vai ter uma UTI materna, que vai ter, né, uma equipe capacitada para acolher um recém-nascido, caso o recém-nascido passe por alguma questão, né, de sofrimento fetal, enfim, que tem alguma intercorrência, que vai precisar de ser internada em uma unidade neonatal, né? Então ela vai para esse local. A estratégia chama-se Qualinel. Com a adesão dos estados, espera-se reduzir as taxas de mortalidade dos recém-nascidos. A gente tem investido muito na capacitação dos profissionais, né? O Gabriel comentou aí sobre a estratégia Qualinel, que é uma estratégia de qualificação do cuidado neonatal que a gente vem implementando desde 2017. A gente iniciou nos estados onde a gente tinha maiores índices de mortalidade neonatal, para trazer, né, uma política focalizada para a gente reduzir expressivamente a mortalidade nesses locais, né, nesses locais onde a gente já tinha uma situação mais grave. E a gente vem expandindo essa estratégia de maneira substancial. A gente agora faltam apenas os estados do Sul. O Qualinel trabalha com uma aplicação de 10 passos, né, que são 10 boas práticas no cuidado ao recém-nascido. Entre eles a reanimação neonatal, né, que Gabriel trouxe também, que é uma questão muito importante e que não deve estar restrita apenas àqueles hospitais que trabalham com gestação de alto risco, né, que tem leitos de alto risco, porque a reanimação neonatal ela é necessária em qualquer ambiente de parto e nascimento. Rede Cegonha, hoje rede materno-infantil, das UTIs aos bancos de leite. Desde 2011, com a Rede Cegonha, né, agora a Rede Materno-Infantil, a gente tem um orçamento ordinário para implementar, né, as unidades de cuidados neonatais, né, nas 3 tipologias que a gente comenta hoje no SUS, né, que é o cuidado progressivo, então as unidades de terapia intensiva neonatal, as unidades de cuidados intermediários convencionais e as unidades de cuidados intermediários canguru, além de bancos de leite, né, humano, para que essas crianças que estão internadas possam ter acesso, né, a esse insumo tão precioso, né, que o senhor ressaltou aí, e que faz total diferença, né, no cuidado neonatal que elas recebem dentro dessas unidades. Desde 2011, né, com o início da Rede Cegonha, né, com essa proposta de a gente trazer essa qualificação na assistência pré-natal ao parto e ao nascimento, já começado a trabalhar, né, de uma maneira mais expressiva essas questões que vão prevenir não só a asfixia perinatal, mas outras intercorrências graves ao longo da gestação que podem causar sequelas, né, que podem levar à morte neonatal, que podem levar à morte materna, que é um grave problema também no nosso país ainda. Mãe, filho, filha, família.
Então a gente vê famílias se desestruturando, né? Mulheres que têm que sair do mercado de trabalho porque precisam se dedicar exclusivamente ao cuidado com essa criança. Família vivendo de rifa, porque a criança acaba precisando de fraldas e insumos, né? Assim, cronicamente, né? Então, é realmente um problema social grave. E um problema social que a gente tem como combater. E um recado da Comissão de Assuntos Sociais. Provoquem, mandem sugestões. Fico muito feliz, né, de estar aqui e de saber que a gente conta com o apoio da CAS, né, que a gente pode dialogar e que a gente pode avançar ainda mais na construção, né, desse país que a gente quer ver, né, onde o país equânime, né, de um país onde as pessoas, né, com deficiência tenham todos os seus direitos providos, né, que elas tenham acesso a uma saúde integral, uma saúde que dê dimensão das suas necessidades, que elas tenham acesso a uma educação, né, a educação inclusiva, né, a educação assim, que essas crianças merecem, com todo o apoio, né, que a gente pode dar para elas em todos esses espaços. Brincadeira de criança, o bebê e um universo diferente. A missão do médico. Eu acho que nós temos compromisso e obrigação de trabalhar em prol dos nossos, né, pequenos pacientes, das nossas famílias, né, que também a gente vai cuidar delas também enquanto cuidamos desses pequenos pacientes. E com isso, com certeza, a gente vai melhorar a vida da nossa população, nós vamos melhorar as condições de vida dessas crianças e eu acho que aí é a nossa missão. Então, a gente pode ir além? Sim, nós podemos ir muito além, né? Então, tentar evitar. Se aconteceu, vamos cuidar. E vamos mudar o panorama dessa família, dessa criança, né, e da nossa sociedade. A gente tem brigado muito, inclusive aqui dentro do Ministério, para fazer os setores entenderem qual é a especificidade da criança, né, qual é em especial do neonato. Né? O neonato ele é um universo totalmente diferente, né? A gente tem essas especificidades, essas delicadezas, e a gente precisa de equipamentos diferentes, a gente precisa de transporte diferenciado, e a gente precisa de sensibilidade acima de tudo, né? Para acolher essa criança que nasce, né, em condições tão sensíveis e que precisa de tanto do apoio da equipe de saúde que faz essa assistência, quanto de uma gestão sensibilizada e que apoia o trabalho dos profissionais. Realmente a gente consegue e a gente pode, né, eu acho que seguir em frente e fazer mais e continuar desenvolvendo técnicas de neuroproteção e realmente fazer diferença na vida dessas crianças. Isso realmente eu posso falar que não tem preço, realmente é você conseguir ajudar aquela família, ver aquela criança que sofreu um insulto e 1, 2, 3 anos depois vem correndo, brincando, é uma sensação única, né, de felicidade. A gente tem um sonho, uma ambição muito grande de fazer isso em ampla escala em nosso país. É isso, um sonho que tem que virar realidade. Profissionais capacitados e UTIs bem equipadas. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.